gravar em vídeo, só que não vai dar para mandar pelo WhatsApp. Aí eu vou ter que passar esse vídeo para um programa, né, o CapCut, e depois a gente vai jogar ele no YouTube. Eu tenho um YouTube, a gente vai disponibilizar no YouTube. Vamos ver se essa semana dá tudo para fazer, que é a primeira vez que a gente vai fazer isso, né? Amém? Vamos ficar de pé para a nossa oração, então, inicial. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir novamente, sempre, para o Espírito Santo. Ele que é aquele que nos conduz, ele que é o agente da verdade, ele que Jesus disse que iria revelar todas as coisas para nós. Por isso nós queremos pedir agora ao Espírito Santo para que repouse, desça, renove a nossa alma, renove a nossa existência, para que o Espírito retire todo o cansaço, que o Espírito retire tudo aquilo que não é dele, tudo que não é de Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Espírito, venha sobre nós. Espírito, desça sobre cada um de nós agora, como descesses em Pentecostes, nos apóstolos e na Santíssima Virgem Maria. Dá-nos entendimento. Conduza-nos naquilo que queres falar e nos mostrar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, e por isso corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e usemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos sentar então. Pessoal, tem um tema aí, são 2 papeizinhos aí para cada um, tá bom? Quem está chegando? Que bom, tá todo mundo aí hoje. Que falou, né? A gente está gravando por causa disso, tá? É julho, a gente já sabia que tinha muitas pessoas de férias com compromisso, né? Mas eu não podia deixar de não fazer julho, que a gente já não fez 2 meses, né? Gente, nós vamos fazer hoje um tema, mas antes eu gostaria de explicar algo que a gente já vem falando, mas eu queria deixar muito claro, porque para a gente entender as doenças espirituais, nós temos que passar por esse processo, que é a explicação do inconsciente espiritual, tá bom? Só que Jesus veio me dizendo uma frase que ficava no meu coração, Jesus pediu para explicar mais uma vez para vocês, nessa passagem, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por ali entram. Estreita, porém, a porta, e apertado é o caminho para a vida eterna. E raro, e em alguns lugares da Bíblia tem poucos, são os que o encontram. Por que Jesus está pedindo isso? Porque é um ato tão grande de amor por cada um de nós aqui, a partir de mim, que Jesus está dizendo, tudo isso que está aqui, que nós estamos vendo, porque é material da igreja, catecismo católico, né, todo o material que a gente se embasa, é exatamente isso. São poucos que encontram. E ele está dizendo isso para que a gente dê sentido a tudo isso. Não porque é nós que estamos falando, mas é porque o que nós estamos vendo é uma dificuldade que a gente encontra, porque é uma porta apertada e é um caminho, é uma estreita, né, a porta, e apertado o caminho, é tanta dificuldade, é tantas coisas do mundo, é tanta perseguição, assim, é tantas incompreensões, é tanta coisa que às vezes a gente desanima. Então Jesus está dizendo, calma, não desanimem, perseverem, porque é isso mesmo. O caminho é apertado, né? A porta é muito apertada, o caminho é estreito. Mas se a gente quer ir para a vida eterna, ou seja, nós queremos ir para o céu, esse é o caminho que os santos nos deixaram. Nós estamos na segunda morada. Santa Teresa, a gente vai acompanhar esse ano essa segunda morada, né? Então Santa Teresa deixou essas pegadas para nós. Né? Então é isso que Jesus quer nos dizer. Ânimo, né? Não vamos vacilar. Esse tema é exatamente para isso mesmo, para a gente criar, né? Amém? Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o inconsciente espiritual. Esse inconsciente espiritual vocês vão entender lá no fim, tá? Desse tema aqui. Nós vamos fazer 2 hoje.
porque eu ia fazer isso aqui no primeiro mês e a Cídia no segundo mês, né? Mas eu vou correr com isso aqui para que a gente vou deixar gravado para isso mesmo, para que todo mundo que não entender depois vá revisando, vai vendo novamente, tá bom? Para a gente entender o que é o inconsciente espiritual, nós vamos voltar naquilo que a gente sempre vem falando, né? Eu vou acompanhando por aqui, depois vocês vão falando aí quando muda, tá? Porque é mais fácil ficar de cara para vocês. Eu tenho que apertar o enter aqui, tá bom? Então vamos lá. O pecado dos ancestrais, né, que é Adão e Eva, confirmado e reforçado então pelos pecados dos descendentes de Adão e Eva, nós, né, é caracterizado pelo fato do ser humano ter se desviado voluntariamente de Deus. A verdade nossa é essa. Nós, pelos nossos antepassados, saímos, né? Desviamos voluntariamente, quisemos isso, e a consequência é nossa, né? Das consequências do pecado. Então a gente sempre está falando disso, a gente vai repetir aqui um pouquinho para a gente entender a nossa situação. Nós temos que entender a nossa situação para entender as doenças espirituais. Tá? As doenças espirituais, elas estão, vamos dizer assim, quase que lá dentro de nós aprisionadas, na verdade, né? A gente precisa sair, precisa entender isso, precisamos reconhecer todas essas doenças que a gente vai começar a ver hoje, tá? Então, nós, seres humanos, em vez de reconhecer Deus como o princípio e fim da nossa existência, o ser humano pôs-se a ignorar a Deus. E aí está um grande pecado, ignoramos a Deus, né? E por um desvio de má perversão nas suas faculdades de conhecimento, o ser humano, então, substituiu o conhecimento de Deus e a contemplação das criaturas de Deus pelo conhecimento das criaturas, né, de Deus, e somente pelas suas aparências sensíveis, tá? Aqui que eu queria chamar a atenção, por um desvio, então, da faculdade desejante, ou seja, do desejo, né, da vontade e dos sentimentos, o ser humano, preste atenção, aqui está um grande pepino, um grande problema nosso. O ser humano, em vez de desejar amar a Deus, pôs-se a amar a si mesmo, fora de Deus, né? Por uma atitude apaixonada que os padres antigos, os primeiros padres da igreja, chamam de amor egoísta, ou seja, filáusia, em grego. Então, a filáusia, o que é? É um amor próprio, é um egoísmo que criou em nós por causa do pecado. Nós fomos criados para amar a Deus, que é o Criador. Nós rejeitamos Deus. Quando eu falo nós, eu digo a raça humana, né? Nós rejeitamos a Deus por livre iniciativa. Então, nos afastamos deles. E nos afastando dele, o que a gente fez? Né? O que a gente criou? Criou algo dentro de nós chamado filáusia, amor próprio, egoísmo. Essa é a razão para a gente entender as doenças espirituais. Nós temos um egoísmo inato. Nós temos uma maneira inconsciente de ir para tudo aquilo que a gente quer como prazer. Né? É a consequência do pecado original. E a gente às vezes não sabe disso e não conhece isso, como vocês vão ver hoje no primeiro tema, que é a Cídia. É algo extremamente inconsciente. Mas por que eu estou ressaltando? Porque nós temos que saber a origem disso. Tá? Porque nem sempre a gente tem a oportunidade de sentar para entender esse tema, alguém explicar esses temas, né, que a gente vai fazer. Tá bom? Então, querendo o ser humano tornar-se Deus sem Deus, foi o que aconteceu com Adão e Eva, fez de si mesmo um ídolo das criaturas, né? E outros tantos, relativizando o absoluto e absolutando o relativo. Ou seja, ele deixou de tratar, relativizar e deixar de tratar uma verdade como verdade para colocar uma outra coisa em cima disso, que foi a mentira. Então, o nosso ser, na verdade, basicamente, a nossa vida, basicamente, o livro da Saneta vai trabalhar muito isso, nós vivemos numa mentira. Nós temos que acordar. A nossa tendência é para coisas que nós não fomos criados, como o amor próprio, o egoísmo, como, né, os prazeres desregulados, etc. E tal. Então, nós estamos aprisionados numa situação que nós precisamos primeiro conhecer isso para poder começar a combater junto com Jesus e para que a gente vá, então, nos libertando dessas amarras
que o pecado trouxe. Amém? Então, o desvio, né, a gente já falou, vou pular um pouquinho só aqui, viu, gente? Vou acompanhar aqui. Alguém está acompanhando ali? Porque acho que não vai conseguir, né? Alguém quer acompanhar por aqui ou por aqui mesmo? Por aqui mesmo, tá bom, né? Tá bom. Então, aqui no onde parava, do mesmo modo, o ser humano desviou a sua vontade de realização da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Tá? A serviço dos seus próprios desígnios mundanos e dos seus desejos passionais. O que aconteceu conosco? As paixões tomaram conta da gente. Então, esse lado egoísta, que não estava no projeto original, jogou as paixões para dominar a nós. Então, nós vamos ver essas doenças espirituais como paixões enraizadas no nosso ser, que muitas vezes nós não temos culpa, mas também não temos conhecimento e não lutamos contra elas, tá bom? Aí a memória vamos deixar. Bom, em suma, todas essas faculdades, né, da natureza humana foram assim desviadas do seu uso original, né, normal e sadio como Deus criou, para o quê? Um uso perverso. Às vezes dói a gente escutar um pouquinho isso, mas a gente vai ver no decorrer do ano que é isso mesmo. Às vezes a gente tem um uso um pouquinho perverso daquilo para com quem fomos criados, né? Contra a nossa natureza, insensato, anormal e doentio. Assim, toda a natureza do ser humano põe-se a existir e a funcionar fora de si mesmo, ou seja, fora daquilo que ela foi criada, né? Num estado não somente de alteração, mas de alienação. E é isso que a gente muitas vezes vê. Nós estamos alienados em relação à verdade. Nós estamos alienados em relação àquilo que Deus quer da gente. E nesse tema eu coloquei em primeiro lugar, né, das doenças espirituais, para a gente ver isso mesmo. Nós, por causa do nosso inconsciente espiritual, a gente acaba, o nosso ser, né, nossa mente, ela acaba nos defendendo, ela acaba, digamos assim, deixando que a gente não penetre na profundidade da verdade, porque ela nos defende contra as situações do mundo, né? Bom, do mesmo modo, então, que o uso normal das faculdades humanas constitui virtudes, o uso anormal constitui paixões, cujo próprio nome significa, então, doenças. E que os padres, literalmente, consideram doenças da alma. Então, todas essas doenças não estão no corpo, está na alma. Tá? Mas que, sem dúvida, preferimos chamar em nossos dias de doenças espirituais, para evitá-las confundi-las com doenças psíquicas, se bem que elas podem ser causas também dessas últimas. Então, muitas dessas nossas doenças espirituais, muitas mesmo, podem originar doenças psíquicas, tá? Podem originar doenças mesmo, né? Dor de coluna, dor de cabeça, enfim. Por quê? Porque está na doença espiritual, está na alma. Não vamos esquecer, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? A imagem é isso, é a alma. E a alma se une ao corpo, isso é o ser humano. E aí nós vamos ver agora depois essa parte espiritual, que é a nossa semelhança com Deus, tá bom? Sim. Então, no ser humano decaído, nós somos seres humanos decaídos. Nós temos que entender isso. Somos consequência, né, de queda. No ser humano decaído, as paixões são inumeráveis. A fim de facilitar o seu reconhecimento e combater a vida espiritual, os padres, quando a gente fala padres, são os primeiros teólogos, tá? Da igreja do século III, século IV. Os padres as classificaram em geral, mas com várias classificações que foram propostas. A gente já tinha visto isso, mas vou lá novamente, né? Em primeiro lugar, com a finalidade de simplificação, essa tradição ascética do Oriente cristão, depois de Evagrio Pôncio, enumerou 9 paixões principais, ou seja, paixões genéricas. A primeira, a gula. Gente, isso nós vamos olhar uma por uma, tá? Nós vamos ver que isso é uma doença espiritual. A gula, que é a gastrimargia, que é uma afeição apaixonada pelo alimento fora da proporção daquilo que ele teria que nos dar. Nós vamos ver isso, tá bom? Nós vamos ver junto, no próximo tema, a gula e a luxúria, né, que é uma afeição apaixonada ao prazer sexual fora da realidade que Deus nos criou.
Então sempre será paixão, sempre será algo que não fomos criados para isso. E a alma produz isso, quer isso, porque é uma paixão e joga isso no corpo. Gula, não precisa nem falar, né? Ou seja, comemos demais, vem a diabetes, vem a barriga, né? Vem as doenças, vem o colesterol, etc e tal, tá bom? Nós vamos ver, né, na luxúria, aquilo que fora da realidade humana, da procriação e do prazer entre o casal, o que acontece? Por último, eu vou deixar a avareza e a ambição, tá? Porque isso aqui vai pegar um pouquinho no nosso pé e a gente ainda não está preparado para ouvir isso, porque se a gente ouvir agora, a gente vai falar que nós não somos assim. Então vamos deixar o Espírito Santo trabalhar o nosso coração o ano inteiro, tá? Nós vamos falar da avareza e da ambição, que é uma paixão apaixonada ao dinheiro e às riquezas materiais, tá? Nós vamos falar hoje da tristeza e da sede, né? Que a gente já vou falar agora, que eu vou ao próximo tema, tá bom? E nós vamos falar, lá depois em setembro, mais ou menos, da ira e do temor, tá? A ira como uma forma patológica das agressividades. E nós vamos ver que nós temos muito isso, muita doença que é vir pela ira. E a ira, muitas vezes, é uma autodefesa que nós temos, porque nós não gostamos de sofrer. E quando a gente se depara com o sofrimento, aí vem essa ira, essa revolta, etc. e tal, tá bom? E um pouquinho antes, eu não sei se a gente, provavelmente a vaidade e o orgulho vai vir junto, nós vamos falar, que é a falsa valorização de si diante de si dos outros, e o orgulho, que é a atitude diante da qual afirmada a nossa independência em relação a Deus e a superioridade em relação aos outros. Tudo isso são doenças que, se hoje a gente olhar e falar, eu não tenho isso aqui não, estou livre, né? Estou livre. Mas eu também pensava assim. E conforme a gente vai estudando, nós vamos vendo que nós temos muitos, né? O Espírito Santo vai nos mostrando com muita docilidade essas impurezas, essas atitudes que, volto a repetir, nós não temos culpa. Nós nascemos assim, porque como nós vimos no temperamento, nós vamos ver personalidade, nós criamos isso no decorrer da nossa educação, né? Mas está aí, nós temos um ser em desarmonia daquilo que foi criado. E Deus nos reúne esse ano exatamente para isso, né? Quando o padre levanta a Eucaristia, ele diz, eis aqui o Cordeiro de Deus que nós vamos trabalhar esse ano nisso. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que vai tirar todos esses nossos pecados, que nós vamos falar desordens. Porque quando a gente fala pecado, eu não tenho pecado. Nós vamos falar de desordens em relação à nossa criação. Amém? Bom, aí aqui, esse meio aqui nem vou falar, depois vocês leem aí, tá? Que é o que Evandro Pontico falou, que é impressionante. Ele vai fazer aí uma reflexão de tudo aquilo que nós somos. Leiam isso, leiam mesmo, tá? Leiam, que a gente vai começar a se surpreender nas nossas atitudes, tá? Então podemos dizer que o ser humano, se não nasce pecador, ao menos nasce com a forte tendência ao pecado, a qual, na prática da cedo ou tarde, né, vai consentir com isso. Com isso, os sábios, então, falam, muitas vezes, do poder tirânico exercido sobre a humanidade, decaída pela morte, pelo diabo e pelo pecado. E dizem, então, correlativamente, que, antes de tudo, esse tipo que Cristo veio nos libertar da humanidade. É o que eu acabei de falar, tá, gente? Nós temos 3 problemas que Jesus veio resolver para nós, né? O primeiro é o pecado. Ele veio vencer o pecado, porque ele passou por tudo e não pecou. O segundo é o demônio, né, que faz da nossa vida, da vida humana, uma loucura. E o terceiro é a morte, que é o último inimigo a ser vencido. E Jesus venceu os 3. Tá? Jesus não pecou, mostrou como não pecar, deixou um exemplo de vida. Jesus venceu o inimigo em todas as tentações. Então, ele é que nos dá a força para vencer o inimigo. E, por fim, Jesus, então, vai nos libertar da morte espiritual. Tá? A morte espiritual. A morte física vai acontecer, porém, né, no último dia da ressurreição, nós ressuscitaremos. Mas a morte espiritual, ou seja, ele quer nos levar para o céu.
Quem quer ir pro céu? Nós vamos trabalhar muito isso, gente. Sabe por quê? Na CID a gente vai ver isso, tá? Eu não vou adiantar ainda não, porque é bacana esse tema, tá bom? Gente, vamos lá para a noção do inconsciente espiritual. Depois vocês vão lendo aí, que não dá tempo de falar tudo, porque eu tenho mais outro tema, tá bom? Sim. Noção, então, do inconsciente espiritual. No século XIX e XX, a noção do inconsciente psíquico foi, então, objetivo de teorias desenvolvidas e poderosamente estruturadas, então, por Freud, Jung, Adler, etc. e tal, tá? Que podem levar a acreditar que se trata de uma descoberta recente, mas não é assim. Na realidade, a existência do inconsciente psíquico é um fato conhecido desde a mais remota antiguidade. Eu estou falando isso baseado num livro que mudou completamente o meu conceito, tá? Que é esse livro aqui, O Inconsciente Espiritual, né? Para você caminhar junto com a gente nesse tema, né? Esse livro mudou completamente muita coisa que eu entendo, muita coisa, né? E é baseado nele que eu queria explicar isso para vocês, esse inconsciente espiritual, tá bom? Do mesmo modo como existe, então, um inconsciente psíquico, né, que eu queria até um dia para a David, se você não puder fazer isso para a gente, viu? Você puder fazer uma aula aqui para nós do inconsciente psíquico, aéreo, superaéreo, etc e tal, para a gente entender, é muito bacana isso, né? Eu acho que você tem uma bagagem maravilhosa. A gente tem que entender como nós somos. Então, nós somos criados, nós somos uma alma, corpo e alma. E esse corpo tem uma mente. E essa mente tem um lado consciente e inconsciente. Nós precisamos entender o que é esse inconsciente. Está lá dentro. Freud fez um trabalho maravilhoso, né? Jung, Adler, fizeram um trabalho realmente maravilhoso, né? Só que eu me desiludi porque só fico na parte da mente. Né? Então tem a alma. Então isso aqui tudo trabalha com a alma, trabalha com o espírito. Tá? Então, nós temos um inconsciente psíquico. Mas também nós temos um inconsciente espiritual, é isso que a gente queria falar para vocês. Entretanto, não podemos dizer que ele se situa na parte ou na esfera espiritual do nosso ser. Certamente seguindo a passagem da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, onde ele explica que o ser humano é tripartite, ou seja, ele é composto de 3 elementos: corpo, alma, que é o psiquismo, né? E o espírito. Porém, na verdade, que a gente vai vendo aí que vamos ler isso aqui que eu não queria pular. É verdade que o espírito é a mais alta faculdade do ser humano. A primeira a entrar em contato com Deus na contemplação e na visão de Deus. Aquela que, em primeiro lugar, nós conhecemos de uma maneira geral as realidades espirituais. Então vamos lá, deixa eu explicar. Se eu for lendo, vocês vão ficar com sono. Vejam bem, quando Deus nos criou, Ele nos criou corpo e alma. O corpo não precisa nem falar. A alma, nós temos o quê? A imagem dele. Então, a alma, ela tem a inteligência com a razão e tem a vontade com o livre-arbítrio. Isso nós somos iguaizinhos a Deus, ele colocou lá. Porém, Deus também nos fez a sua semelhança. Mas o pecado original rompeu o desenvolvimento da semelhança. Então, vejam, aonde é que nós temos esse contato com Deus? Essa parte espiritual. Tá? Nós temos em nós esse espírito que Deus nos deu. E ele está, assim, alojado no nosso ser, basicamente na alma, porque a alma é espiritual. Quando a gente morre, o corpo fica. A alma ou vai para o céu, vai para o purgatório, ou vai para o inferno. Essa é a realidade da alma. Tá? Mas nas vidas, Deus então colocou a essência dele, que é o espírito, que está em nós, mora em nós. A Trindade habita em nós. E aonde é que nós, então, entendemos e conversamos com Deus? O Espírito. Então, o Espírito é a parte, tá? De uma parte nossa também, do nosso inconsciente, que Deus já fez ele, projetou ele, para que a gente, inconscientemente, já sempre sentisse ele, sempre estivesse voltado para ele, sempre quisesse as coisas dele. Essa foi a Constituição. Porém, o pecado original rompeu isso porque nós rompemos o contato com Deus. Então, nós ficamos aí perdidos como nós estamos perdidos. Né? Então, nós temos esse ser hoje bagunçado. Nós temos um ser psíquico, que nós temos um ídolo maluco, nós temos um ego que tenta controlar, um superego que fala, não pode fazer isso, e a gente fica meio perdido. Né? E nós temos uma alma
que é onde o Espírito de Deus quer nos regular. Então nós temos um inconsciente espiritual. O problema é que desse inconsciente espiritual, vocês estão entendendo? É um pouquinho. O problema do inconsciente espiritual é o seguinte: quando Deus nos criou, Ele fez esse inconsciente. Veja bem, inconsciente não é consciente, eu não estou consciente do que eu faço. É algo natural que me leva para Deus, né? Me remete para Deus. Olha como Deus facilitou o nosso relacionamento. Ele já fez já colocou esse espírito para nós, para que a gente tenha facilidade para conversar com Ele, para falar com Ele, para rezar, para adorar. Então Ele colocou esse espírito inconsciente em nós, tá? E esse espírito inconsciente em nós tem duas realidades, por causa do pecado original. Primeiro, ele é bom, positivo, vamos dizer assim, como está o texto aí. Ele pode ser positivo ou negativo. Positivo é quando ele naturalmente, inconscientemente e naturalmente, ele se dirige a Deus. Então ele sente Deus, ele quer Deus, ele contempla Deus, ele reza para Deus. Essa era a nossa realidade. Né? Essa é a nossa realidade. Mas o pecado fez um rompimento. E inconscientemente criou dentro de nós uma natureza terrível que é contrária às coisas de Deus, que é deífogo. Tá aí. Então nós temos o inconsciente, né, voltado para Deus, que é teófilo. Vocês lembram logo no começo do Atos dos Apóstolos? São Lucas vai escrever? Amigo Teófilo, no primeiro livro, que foi o Evangelho, né? Falei das coisas de Jesus. Agora, Teófilo, aí os padres da igreja antiga pegaram esse termo, Teófilo, que significa amigo de Deus. Então, o Teófilo é onde Deus colocou a gente para desenvolver a semelhança dele. Mas como rompeu o pecado, nós ficamos com a semelhança retida. Então, tudo aquilo que Deus é e quis que a gente fosse a semelhança dele, está retido. Por causa do pecado original e por causa desse malandrinho chamado deífogo. O que é o deífogo? É aquele que é inimigo das coisas de Deus. Não é inimigo de Deus, mas inimigo das coisas de Deus. E nós somos muito deífogos. Nós vamos ver agora no primeiro tema. Por quê? Porque está lá dentro de nós. Não tem como. São João diz: quem fala que não tem pecado é um mentiroso. Quem fala que não tem essa tendência é um mentiroso. Então o que a gente tem que fazer? Rasgar o coração e falar: gente, Deus, vamos ver aonde está tudo errado em mim, segundo a tua orientação, segundo a tua criação, segundo a tua vontade. Porque a gente, muitas vezes, ainda não consegue descobrir o que nós somos. Nós não conseguimos, nós temos muita dificuldade para entrar dentro de nós. Nós temos muita dificuldade para descobrir quem realmente nós somos na realidade. Se a gente não descobrir aqui, não tem jeito. Nós descobriremos no purgatório. Porque só os puros de coração verão, não tem jeito. Então essas impurezas, nós vamos ver agora na segunda morada e na terceira. Tá? Por isso Santa Teresa é fantástica nesse caminho. Ela deixa essas pegadas dizendo: olha, as doenças espirituais, que são os pecados veniais, tá? Eles, assim, não deixam a gente crescer, não deixa nós entrarmos na semelhança de Deus. Então não deixa nos preparar um coração puro para ver a Deus. Eu senti isso. Quando eu estava no hospital, sinceramente, Jesus me falou: se você vier, purgatório, você não está pronto, Marcos. Me mostrou. Olha onde você tem que mudar. Olha onde você sabe e não conseguiu mudar. Você não está pronto. Se você vier, purgatório. Eu vou passar depois para vocês um vídeo do Padre Paulo Ricardo. Se der, não vai dar tempo esse ano, gente. A gente já perdeu 2 meses. Mas eu vou passar esse vídeo, eu gostaria depois que vocês escutassem esse vídeo. Os 3 estágios do purgatório. Tá? Os 3 estágios do purgatório. É muito bom, muito legal mesmo. Então vejam bem, esse inconsciente nosso, deífogo, ele atrapalha a nossa realidade. Nós temos que descobrir
quanto de estrago que isso fez na nossa alma. Porque a desobediência, não quero mais falar pecado, tá? A desobediência, o desagradar a Deus, tá? São atitudes que nós temos inconsciente mesmo. A ira, nós vamos ver. Às vezes a gente explode e magoa as pessoas, sabe? Hoje nós vamos ver nós vamos ver esse tema de hoje, vocês vão ver que coisa, como nós somos assim. Tá? Por que nós somos assim? Porque nós nascemos assim, nós herdamos assim, nós aprendemos assim, nós temos esse ser rico. Como São Paulo disse, eu não entendo absolutamente o que eu faço. Eu quero fazer o bem, mas que se depare em um ou deixa-me. Entendeu? Deleito-me na lei de Deus, ótimo. Mas o que vejo de contrário no meu ser, da minha carne, é algo contrário à lei de Deus, que faz-me fazer aquilo que eu não queria. Entendeu? O fiel da mãe do nosso inimiguinho aí, que somos nós mesmos. Isso tudo, gente, eu queria que você entendesse isso. Depois que eu li esse livro, eu abri a minha cabeça. É tudo inconsciente. Então nós temos esse inconsciente psíquico, mas também temos o inconsciente espiritual. E essa é a nossa batalha. Nós não vamos trabalhar no lado psíquico. Isso aí tem as nossas psicólogas aí que trabalham muito bem isso. Nós vamos trabalhar no inconsciente espiritual, doenças espirituais. Amém? Amém. Acho que é isso aí, né?